Fala, meus amigos, fala, minhas amigas, tudo bem, meu querido aluno, minha querida aluna? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente aí do horário que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo, tá certo? Galera, vamos estudar um pouco hoje sobre a chamada prisão preventiva, tá certo? Uma das prisões aí mais cobradas, né, cujo posicionamento dos tribunais, da doutrina e até mesmo das questões de prova sempre versa, sempre cai, né, questão sobre prisão preventiva. Então, hoje nós vamos aí estudar um pouco sobre ela, ver aí os pressupostos, né, de cabimento, tudo isso sobre a prisão preventiva, beleza? Lembrando que essa é uma modalidade de prisão, né, uma medida cautelar que pode ser decretada pelo juiz, né? Quem decreta a prisão preventiva é o juiz, é uma matéria sujeita à reserva de jurisdição, tá? Cabe tanto no inquérito policial quanto na ação penal, tá certo? Então, ó, primeiro ponto. Vitor, o que é a prisão preventiva? Qual é o conceito de prisão preventiva? Pessoal, a prisão preventiva ela é uma medida cautelar, tá? Ela é uma medida cautelar prisional. Ela é uma medida cautelar prisional decretada pelo juiz, certo? Tanto no inquérito quanto na ação penal, tá certo? E aqui nessa introdução, eu chamo a atenção para vocês porque, diferentemente da temporária, a prisão preventiva ela também cabe na ação penal, tá certo? Vamos relembrar aí que não cabe temporária, tá? Na ação penal, tá certo? A prisão temporária ela é cabível exclusivamente no inquérito policial, beleza? Tranquilo, galera. Então, ó, Vitor, o que é aí a prisão preventiva? A prisão preventiva. Ela é uma medida cautelar prisional decretada, ó, pega o bizu, pelo juiz, tá? Tanto no inquérito policial quanto na fase da ação penal, tá certo? Esse aí é o conceito de prisão preventiva, tá? Segundo ponto, vamos aqui para os requisitos da preventiva, tá? Assim como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva, ela obedece a alguns requisitos, tá certo? Então, ó, quais são, né, esses requisitos? Primeiro deles, crime doloso, tá? Com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.
Esse é o primeiro requisito ou cabimento, tá? Eu tô falando aqui em requisito, mas também pode ser o cabimento, tá certo? Quando o camarada, quando já houver condenação, tá? Por outro crime doloso, porque aqui nós temos a possibilidade de reiteração delituosa, tá? No caso aí de reiteração delituosa, se já houver condenação por outro crime doloso, isso aí evidencia uma hipótese aí de cabimento, tá certo? Outra hipótese, ó, crime que envolva violência contra a mulher, certo? E aí geralmente aqui associamos ao artigo 24A, certo? Da Lei Maria da Penha. Que aqui no artigo 24A nós temos o crime de descumprimento de medida protetiva, certo? Lá no artigo 24A nós temos o descumprimento de medida protetiva de urgência, tá certo? Tranquilo? Então, ó, essas aqui são os requisitos, tá? Ou as hipóteses aí de cabimento. Vitor, onde é que tá? Artigo 313 do Código de Processo Penal, certo? Então, ó, Vitor, beleza, já sei aí quais são, né? Os requisitos, já sei quais são. Quais são as hipóteses de cabimento, logicamente, nós temos outras, tá? Vou colocar aqui para vocês, por exemplo, colocar aqui, ó, na insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Então, pessoal, imagina aí na hipótese, tá, de um indivíduo que está com monitoramento eletrônico. E aí o indivíduo, ó, no caso da insuficiência das medidas cautelares, eu vou colocar aqui para você lembrar. Descumprimento de monitoramento eletrônico. De monitoramento eletrônico. Então imagine aí no caso, tá, do camarada que ele
tem, né, ele realiza o descumprimento da tornozeleira eletrônica, veja que é uma medida cautelar, tá? E mesmo assim ele continua, então não tem outra saída, né, se não houver, se não a decretação, tá, da prisão preventiva, tá? Então, sabendo disso, Vitor, o que é que eu preciso mais saber? Quais são os pressupostos de aplicação? Quais são aí os pressupostos, né, de aplicação da prisão preventiva? Pessoal, a prisão preventiva, ela basicamente tem cabimento em três hipóteses, tá? Ela pode ser com o objetivo de assegurar a garantia da ordem pública, tá? Ela pode ter aqui o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal, certo? Ela pode ter a finalidade de garantia da ordem econômica. Basta lembrarmos aí, nos crimes financeiros, imagina um estelionatário, uma pessoa que constantemente aplica golpes, né? Aplica os casos aí de pirâmides financeiras, né? Estelionatários e etc. Então imagine que nesse caso precisamos resguardar a garantia da ordem econômica. Ou podemos ter também conveniência da instrução processual. Da instrução penal, tá? Imagine aí um indivíduo que tá em fuga do distrito da culpa, tá certo? Vou colocar aqui para vocês, ó. Fuga do distrito da culpa. Fuga do distrito da culpa, tá? Autoriza a segregação cautelar máxima. E isso ocorre, galera, isso aí acontece justamente porque a finalidade da preventiva, e aí atenção, tá? Atenção aqui, ó. A preventiva anote comigo, ó. Pode anotar isso aqui, tá? Nunca será decretado de ofício. Vitor, como assim ela nunca será decretada sem requerimento? Pessoal,
Quem decreta prisão preventiva é o juiz, tá? Mas para que o juiz ele venha decretar uma preventiva, ele tem que haver, na verdade, um requerimento. E esse requerimento ele pode ser feito pelo delegado ou pelo Ministério Público, ou até mesmo pelo ofendido. Mas a preventiva, tá? Pegar isso aqui é uma prisão, tá? Isso aqui é uma medida cautelar prisional. Isso não é uma medida cautelar diversa da prisão, isso é uma prisão efetiva. Então, para que uma pessoa ela seja presa preventivamente, tem que haver uma decisão judicial. Essa decisão judicial, ela tem que ser devidamente fundamentada, tá? Não pode ser uma decisão judicial aleatória. Tem que haver efetivamente uma decisão específica que delimite todos os requisitos básicos, os requisitos mínimos efetivos, tá? O fumus commissis delito, daqui a pouco nós vamos dar continuidade para ver quais são os pressupostos de aplicação da prisão preventiva, tá? Mas saiba, a prisão preventiva ela nunca será decretada sem requerimento. Não há prisão preventiva de ofício, tá? Nem prisão preventiva e nem prisão temporária, tá certo? Não há prisão preventiva de ofício e nem prisão temporária. Beleza, pessoal? Tranquilo, então? Prestem muita atenção quando nós falamos aqui, ó, do conceito de prisão preventiva, tá? Lembrar aqui dos requisitos e lembrar dos pressupostos aí de aplicação, tá certo? Lembrar, faltou eu colocar aqui para vocês, ó. Não cabe preventiva em crime doloso, tá certo? Perdão, não cabe preventiva em crime culposo. Culposo. Vitor, como assim não cabe preventiva em crime culposo? Imagine aí, homicídio culposo. Vai caber prisão preventiva? Não, não vai caber. A doutrina traz uma exceção que talvez seria no caso da ausência de identificação civil, tá? Mas, em regra, nós não temos decretação da preventiva em sede aí de crime culposo. Quando falar em preventiva, você vai lembrar de crime doloso, certo? Com pena máxima superior a 4 anos. Vitor, pode ser que tenha preventiva em um crime que não tenha a pena de 4 anos? Pode acontecer, tá? Mas será exceção, beleza? Tranquilo, pessoal. Detalhezinho aqui importante, ó, quando nós falamos aqui da figura do juiz, isso aqui é chamado de reserva jurisdicional, tá certo? Reserva jurisdicional nada mais é do que a decretação, né? Atribui-se, reserva-se a uma pessoa uma decisão, um poder decisório. E esse poder decisório, ele recai aí sobre uma autoridade judiciária, que nesse caso é o juiz de direito. Tá certo? Tranquilo? Galera, próxima aula, tá certo? Teremos aí mais um pouco, vamos conversar mais um pouquinho sobre a prisão preventiva, mas próxima aula aí eu vou mostrar a vocês quais são os delimitadores objetivos, o que é o fumus commissis delicti, tá? O que é o periculum libertatis e outros requisitos aí para também sobre a prisão preventiva, tá certo? Outro detalhe que faltou eu colocar aqui, ó, não cabe preventiva
em contravenção penal. Não cabe preventiva em contravenção penal. Ah, Vitor, já estudei as contravenções penais. Pois é, galera, não cabe preventiva na contravenção penal. Então não cabe preventiva nem na contravenção e também não cabe lá no crime culposo. Tá certo? Tranquilo, pessoal. Próxima aula aí, vamos estudar mais um pouquinho. Tenham muita atenção com a perspectiva da preventiva. É uma temática muito quente em prova de concurso. Teremos questões, teremos mais coisa. Próxima aula nós vamos estudar, tá certo? Então, beleza, se cuida, fica com Deus, acompanha a gente.